Todo mundo gostaria de gastar sem limitações. Isso vale para a nossa casa, para a nossa família, vale para qualquer empresa, qualquer departamento de empresa e vale para qualquer governo. Mas na realidade isso não é possível e isso também vale para a nossa família, para a nossa empresa e para qualquer governo. Vira e mexe, alguém esquece disso. E aí que surgem as ideias de, olha, o governo é diferente, o governo não precisa ter responsabilidade fiscal, o governo pode gastar o que quiser. E aí a gente precisa ver as lições da história. No Brasil, toda vez que isso aconteceu, quem pagou a conta fomos nós, os brasileiros. Não foi só no Brasil, em todos os outros países do mundo é exatamente a mesma coisa. Mas para pegar o caso brasileiro, em particular, anos 70 e anos 80, a forma como nós equilibrávamos, entre aspas, um orçamento de governo que estava desequilibrado foi através da aceleração da inflação. A inflação não subiu à toa. Ela subiu porque o governo gastava mais dinheiro do que ele tinha e para fechar as contas, o que precisava acontecer é que a arrecadação do governo subisse antes dos gastos dele. Isso acontecia porque a arrecadação, baseada em vendas de empresas em grande medida, e o Brasil é um país que tem uma concentração gigante em imposto sobre consumo, ela subia assim que os preços subiam. Já os gastos do governo, por exemplo, gastos com funcionalismo que dependiam de salários, só iam aumentar depois que os salários fossem reajustados. E era assim que o governo fechava a conta. O resultado disso aqui é que a inflação precisava sempre estar subindo para esse buraco fiscal maior estar sendo coberto. Isso é uma das formas que o Brasil se ferrou com todos os custos da inflação. Mas a gente pode vir para uma lição mais recente da história. Anos Dilma. 2011 a 2016, depois de um período, desde 1994 até então, em que o Brasil tentou colocar suas contas públicas em ordem, porque ele já não tinha mais a inflação desde o Plano Real para zerar as contas, o governo Dilma chegou à conclusão que podia ser diferente, que não, a gente pode gastar muito mais do que a gente quer. A consequência disso aqui foi que entre 2011 e 2016, de todos os países do continente americano, o Brasil foi o segundo que teve pior desempenho econômico. A média de crescimento da economia brasileira de 2011 a 2016 foi 0,2%. Considerando que a população cresceu pouco mais do que 0,5% ao ano, o PIB per capita brasileiro caiu ao longo desse período. A gente ficou mais pobre e a gente ficou mais pobre basicamente porque o governo brincou com o equilíbrio fiscal. Diga-se de passagem, o Brasil só não foi o país de pior desempenho econômico em todo o continente, porque tinha um outro país que ainda avacalhou as contas públicas, e não só as contas públicas, toda a economia, muito mais do que nós. Eu estou falando da Venezuela. Não houvesse a Venezuela, o Brasil teria sido o país de pior desempenho econômico em todo o continente americano ao longo dos anos Dilma. E essa é uma lição da história importante, porque vira e mexe algum político vem com essa ideia que não, o governo é diferente, ele pode gastar um dinheiro que ele não tem. Não, o governo não é diferente. Se ele gastar um dinheiro que ele não tem, ele vai ter que financiar isso ou com mais inflação, e aí todos nós pagamos as contas na hora que a gente vai ao mercado, na hora que a gente precisa comprar qualquer coisa, ou com mais impostos, porque é a única forma dele fechar a conta, se ele está gastando muito mais do que ele tem, ou o que acaba acontecendo com frequência, com mais endividamento público. Esse endividamento público acaba virando juros de dívida no final e sobra menos dinheiro no futuro para o governo fazer exatamente o que ele deveria, que é usar o dinheiro para gerar melhores e maiores serviços para a população. Enfim, nunca esqueça essa lição da história quando um político vier com alguma proposta picareta de fechar os olhos para o equilíbrio fiscal.